Como proposto, iniciaremos o trabalho de auditoria e controladoria do professor Eduardo Cabral da Cruz. Os acadêmicos são Adonai Kerley Fonseca Farias, Daniela Cristina Oliveira Souza, Daiane Prado Oliveira, Maria de Jesus Vieira e Raiane Rocha Magela. O tema proposto é auditoria operacional no setor público. O intuito desse trabalho é a avaliação do cenário da administração pública, buscando entender como a auditoria operacional pode apresentar estratégias para a resolução de problemas enfrentados pelos gestores públicos e que refletem diretamente na vida do cidadão. Também iremos apresentar o desenvolvimento de um processo de auditoria, sua metodologia e os resultados que se espera desse processo. Pontuamos também os conceitos de cada etapa do processo, procurando esclarecer como funciona e como pode nos beneficiar enquanto cidadãos da auditoria, que são executadas pelos órgãos ou tribunais responsáveis pelo processo. Objetivo: o objetivo geral da auditoria operacional com o staff da administração é assessorar no desempenho de suas funções e responsabilidades de acordo com o planejamento e com o programa de trabalho, avaliando se a organização, o departamento, as atividades, os sistemas, os controles, as funções ou as operações estão atingindo os objetivos da empresa ou da organização. A auditoria operacional é um processo que coleta informações sobre processos, suas características e resultados de um programa, atividade ou organização, e faz uma análise aprofundada dessa coleta com base nos critérios fundamentados. Com a auditoria, pretende-se medir o desempenho da gestão, do governo, estudar os mecanismos da responsabilização por desempenho e ainda contribuir para as melhorias na gestão pública. O Tribunal de Contas da União aborda a auditoria operacional na fiscalização de programas do governo, no intuito de contribuir com seu desempenho e efetividade por meio da mobilização para o acompanhamento, avaliar seus objetivos e implementação e melhorar os resultados das políticas públicas. Com o passar do tempo, tem aumentado gradativamente o interesse da sociedade em saber o destino do dinheiro público, em que ele é gasto, como ele é aplicado e como ele é entregue à sociedade. Para o cidadão fazer isso sozinho se torna inviável. Para isso existem os tribunais, que são os órgãos responsáveis por realizar essas auditorias, e eles fazem o papel de fiscalizadores para a sociedade, que de forma transparente, imparcial, analisam o desempenho da administração pública e se ele funciona de forma eficaz e eficiente para a população, indicando os possíveis erros das suas causas e apresentando possíveis soluções para sanar esses erros e fazer com que a gestão funcione de forma eficaz e eficiente. Para o Tribunal de Contas da União, a auditoria operacional é um exame objetivo, sistemático e profissional das operações, identificando e revisando profundamente as águas consideradas críticas e realizando com a finalidade de verificá-las e revisá-las, estabelecer e aumentar o grau de eficiência, eficácia e economia de seu planejamento, organização, direção e controle interno. Informar sobre as constatações significativas resultantes, apresentando comentários, conclusões e recomendações para a melhoria, e determinar o cumprimento das disposições legais relacionadas às imprioridades constadas. De acordo com o Government Audit Office dos Estados Unidos, a auditoria operacional é um exame objetivo e sistemático de evidências, com o propósito de fornecer uma avaliação independente do desempenho de uma organização, programa, atividade ou função governamental, de maneira a fornecer informações que aperfeiçoem a responsabilização dos agentes públicos e facilitem a tomada de decisão por parte dos agentes com responsabilidade de supervisionar ou iniciar ações corretivas. As auditorias foram atribuídas ao Tribunal de Contas da União pela Constituição Federal de 1988, artigo 71, inciso 4. A partir daí, as normas que regulamentavam a atuação do Tribunal de Contas da União foram incorporando
conceitos e metodologias que atribuíram conceitos e métodos apropriados para o desenvolvimento dos trabalhos, utilizando as mais modernas técnicas de entidades fiscalizadores, supervisionadores reconhecidas pela excelência nesta área. Entre os anos de 2000, o Tribunal de Contas da União criou uma unidade especializada chamada Secretaria de Fiscalização da Avaliação de Programas do Governo, CEPROG, que fazia as auditorias operacionais de abrangência nacional e regional e desenvolvia e disseminava métodos e técnicas sobre essa modalidade de auditoria. Com o passar do tempo, as unidades técnicas da CGSEX se especializaram em funções do governo e a CEPROG se extinguiu no fim do ano de 2012. A função de desenvolvimento e disseminação dos métodos e técnicas da auditoria operacional é atualmente competência da Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo, SEMEC. No cenário da administração pública, vimos que as ocorrências de fraudes e corrupções bastante recorrentes no cenário político, especialmente no país, está na maioria das vezes ligadas ao não controle de uma determinada gestão, que leva a uma sucessão de ações que o dinheiro público e o recurso do Estado para benefício próprio dos políticos, ou então de terceiros. Grandes problemas são identificados no processo da auditoria. Dentre eles, podemos citar a influência de partidos, falta de transparência nas transações do governo, controles internos falhos e dentre vários outros aspectos. Com isso, podemos observar que a nossa sociedade está cada vez mais desacreditada do potencial do governo de promover políticas públicas de boa qualidade. O resultado disso é um sistema educacional deficiente, um sistema de saúde em colapso, segurança pública ineficaz e dentre várias outras falhas que são visíveis até para olhos mais leigos. Tem pessoas que nem têm tanta sabedoria nesse assunto, gerando assim uma crise geral no sistema brasileiro. Renda mal distribuída, desvio de verbas e outras situações moldam o nosso cenário político desde há muito tempo, infelizmente. A Carta Constitucional Brasileira estabelece como os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O problema é mais grave quando os recursos financeiros existentes não conseguem suprir as necessidades da população. Esse agravante, em junção com a inexperiência de alguns gestores públicos e a corrupção, cria uma série de problemas nos quais a auditoria busca solucionar. No setor público, por exemplo, o conceito de auditoria vem sendo aprimorado com o passar dos anos, ampliando o olhar não só para detectar os erros e os problemas. A auditoria ela tem mais o foco no desempenho da gestão e o que ela oferece para a sociedade, do que na parte financeira, mais claro, sem deixar de lado a verificação financeira da gestão auditada, já que essa muitas vezes é a causa dos prejuízos para a sociedade. E a auditoria operacional, finalizando, ela tem a missão de regular a gestão dos recursos públicos e assegurar sua efetividade, visando os benefícios para a sociedade, fazendo com que a administração pública se torne um instrumento de desenvolvimento, capacitação e igualdade social, tornando em conjunto com a população uma arma poderosa de combate à corrupção. Processos da auditoria. Como vocês podem observar, o ciclo do processo da auditoria ele compreende os seguintes passos: sessão, planejamento, execução, relatório, comentário do gestor, apreciação, divulgação e monitoramento. Inicialmente o primeiro passo do processo é a seleção. Nesta etapa é selecionado o objeto de estudo da auditoria que vai contribuir para aperfeiçoar a gestão que é oferecida para a sociedade no serviço público. Depois, o segundo passo seria o planejamento.
Como já indicado, ele compreende o objetivo da auditoria e define métodos, recursos e estratégias que são utilizadas no processo. O produto principal dessa etapa é o papel do trabalho, denominado matriz de planejamento. Ainda nessa etapa, a gente identifica os agentes comprometedores do desempenho do órgão ou programa auditado. No terceiro passo, fazemos a execução. Neste passo são feitos os estudos de campo e pesquisas por meio de observações, entrevistas, questionários, consultas de documentos com base em dados para a coleta de dados que viabilizam a execução do processo. Após esse estudo de campo, é elaborada uma matriz de achados, que contém os resultados dos achados. No quarto passo da auditoria, é feito um relatório preliminar da auditoria, contendo as informações coletadas nos passos anteriores. Esse relatório é enviado para o gestor público para que ele faça uma análise e comentário do material. E em seguida ele é encaminhado para o ministro relato para que seja submetido à corte. E esse compreende o quinto passo do processo. No sexto passo do processo da auditoria, o relatório passa por uma apreciação pelo Tribunal de Contas da União. E no sétimo passo, o processo da auditoria tem como objetivo tomar público o conhecimento sobre as ações que estão sendo avaliadas, trazendo a sociedade para mais perto do processo, para aumentar a efetividade do controle. A sociedade passa a acompanhar e a mobilizar para que a solução dos problemas sejam ações mais eficazes. E na última fase do processo, o monitoramento do Tribunal de Contas da União ou o próprio gestor público deliberam a adoção de medidas para solucionar os problemas detectados mediante um plano de ação que o gestor público deve apresentar ao Tribunal de Contas da União para formalizar as ações que serão tomadas. Podemos assim então concluir que devemos, enquanto cidadãos, reconhecer o papel dos tribunais e órgãos de controle interno que executam as auditorias, que exercem o papel de mediadores, vozes da sociedade no âmbito político, no combate e monitoramento e condutas que nos prejudicam e nos tornam quebra-cabeças em um sistema corrupto, descumprindo assim o verdadeiro intuito da política, de termos representantes do povo e o poder de transformar a nossa realidade através de políticas públicas verdadeiras e transparentes.